Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar o nosso projeto final da disciplina de Análise e Visualização de Dados do curso de Comunicação e Publicidade da ESPM. Nossa equipe é composta pela Camila, por mim, Gabriela, pelo Ian, Isabela, Lorena, Luísa e pela Maria Clara. Bom, a prática de skincare ela foi inspirada nos atos feitos pelos gregos e pelos romanos, mas eles utilizavam de ervas e produtos mais naturais. Já no final do século XX e no começo do século XXI, com a publicidade em ascensão, os produtos eles ficaram mais qualificados e eles começaram a ser produzidos em larga escala. O skincare ele se popularizou por conta das blogueiras e das influencers e teve o auge do seu hábito na pandemia. Os comportamentos eles mudaram na época da pandemia e eles se perpetuam até hoje. No nosso trabalho, nós vamos analisar as mudanças nos comportamentos na utilização de produtos de skincare. E a gente fez um recorte sobre o uso dos produtos de skincare durante e depois da pandemia. A nossa pergunta norteadora é a seguinte: de alguma forma, a pandemia impactou nos hábitos de skincare? A pesquisa ela foi feita pelo Google Forms com 14 perguntas e teve a sua divulgação feita por redes sociais e WhatsApp. Como resultados, obtivemos 226 respostas. Bom, a primeira etapa é tabulações e gráficos. Como primeira variável, gênero, a gente obteve uma maior quantidade de respondentes do gênero feminino, com 86,34%, já masculino, 13,17% e não binário, 0,49%. Já na variável idade, a maioria dos nossos respondentes tem entre 15 e 18 anos, com 46% 15 a 18 anos, 37% 19 a 26, 8% 27 a 50 e mais de 50 anos apenas 9%, totalizando 100%. Bom, na nossa próxima pergunta, questionemos aos entrevistados se eles utilizam algum tipo de produto para cuidado com o rosto. 96,59% disse que sim e 3,41% disse que não, sendo essas as duas únicas opções de resposta. Os respondentes que disseram que não utilizam nenhum produto de skincare foram descartados para o resto da pesquisa. Depois, perguntamos se os entrevistados já utilizaram produtos de skincare antes da pandemia, sendo que 33,51% disse que não e 66,49% responderam que sim. Em seguida, nós pedimos para os entrevistados responderem, com grau de concordância, a seguinte frase: Eu acredito que skincare é importante para minha saúde e bem-estar. 81,91% respondeu que concorda totalmente. 16,49% respondeu que concorda parcialmente. 1,6% respondeu que não concorda nem discorda. 0% respondeu que discorda parcialmente. E 0% respondeu que discorda totalmente. Portanto, a maioria dos entrevistados respondeu que concorda totalmente à frase. Nós também pedimos aos entrevistados para responderem novamente com grau de concordância uma outra frase. A quantidade de produtos que eu utilizo na minha rotina aumentou durante a pandemia. 20,21% respondeu que concorda totalmente, 29,79% que concorda parcialmente, 21,81% que não concorda nem discorda, 9,04% que discorda parcialmente, 19,15% que discorda totalmente. Portanto, a maioria dos entrevistados concorda parcialmente com a frase proposta. Em seguida, nós fizemos a seguinte pergunta: a quantidade de produtos que eu utilizo na minha rotina de skincare aumentou depois da pandemia. 42,55% concordam totalmente, 20,74% concordam parcialmente, 19,68% não concordam nem discordam, 5,85% discordam parcialmente e 11,17% discordam totalmente. Nessa próxima variável, nós procuramos perguntar para os nossos entrevistados a quantidade de produtos que eles utilizam dentro da rotina de skincare, para assim a gente monitorar um pouco da intensidade que eles usam esses produtos. Então, para os usuários que utilizam um produto de skincare dentro da sua rotina, foram totalizados 1,72%. Dos que utilizam dois, foram totalizados 10,94%. Dos que utilizam três, foram totalizados 27,66%. Dos que utilizam quatro, foram totalizados 28,75% dos entrevistados. Dos que utilizam cinco, foram totalizados 18,75%. E dos que utilizam seis produtos de skincare dentro da sua rotina, foram totalizados 12,19%. Dessa forma, totalizando 100% dos entrevistados. Visto que a maioria dos entrevistados utilizam quatro produtos dentro da sua rotina de skincare. Após perguntarmos sobre a frequência de uso durante a semana, obtivemos a resposta de que 72,02% dos respondentes fazem skincare todos os 7 dias da semana. Na questão sobre introdução de novos produtos ou técnicas de cuidados com a pele durante a pandemia, a grande maioria de 60,64% responderam que introduziram,
e 39,33% não introduziram. 11. Questionamos sobre a influência das mídias sociais para a compra desses produtos. 35,64% concordam totalmente. 27,66% concordam parcialmente. 11,17% não concordam e nem discordam. 9,04% discordam parcialmente e 16,49% discordam totalmente. Os respondentes ainda foram questionados em relação à quantidade que estariam dispostos a gastar em skincare mensalmente. Foram estipulados no questionário algumas faixas, alguns intervalos da quantidade em reais, de 0 a 50 reais, 51 a 100 reais, 101 a 200 reais, 201 a 400 reais, 401 a 600 e mais que 601 reais. E a maioria dos nossos entrevistados está disposto a gastar cerca de 101 a 200 reais mensalmente. Quanto à frequência relativa, de 0 a 50 reais obtivemos 14,89%, 51 a 100 reais, 29,26%, 101 a 200 reais, 34,57%, 201 a 400 reais, 17,02%, 401 a 600, 2,66% e mais que 601, 1,60%. Nessa próxima variável, nós procuramos perguntar para os entrevistados se eles passaram por consultas dermatológicas durante o período pandêmico, para que desta forma nós pudéssemos analisar se o público aderiu a nível médico à rotina de skincare. Dessa forma, como resposta sim, nós obtivemos 47,87% dos entrevistados, e como resposta não, nós obtivemos 52,13% dos entrevistados. Dessa maneira, totalizando 100% dos entrevistados. Importante ressaltar que a conclusão foi que a maioria dos entrevistados não fez consultas dermatológicas, mas interessante perceber que 47,87% passou por consultas dermatológicas, mostrando que por mais que não seja a maioria dos entrevistados, grande parte do público passa por consultas dermatológicas durante o período da pandemia. Para a variável em escala Likert, a pandemia influenciou na qualidade dos meus produtos de cuidado com a pele? Obtivemos como resultado que a maioria dos nossos entrevistados não concorda nem discorda com essa afirmação. E para a frequência relativa dos graus de concordância, temos concordo totalmente com 26,06%, concordo parcialmente com 22,34%, não concordo nem discordo com 26,6%, discordo parcialmente com 7,45% e discordo totalmente com 17,55%. Nós pedimos aos entrevistados para responderem quais os principais motivos para você utilizar produtos de skincare, sendo as respostas possíveis: hobby, pele sensível, prevenção, problema acneico e outros. Essa era uma variável de resposta múltipla, então você poderia responder mais de uma dessas alternativas. 19,15% responderam hobby, 32,45% responderam pele sensível, 61,17% responderam prevenção, 57,45% responderam problema acneico e 12,23% responderam outros. Então, dá para ver que a maioria dos entrevistados responderam que fazem skincare como modo de prevenção. O primeiro cruzamento que nós fizemos foi do teste Q quadrado, que é um cruzamento quali-quali. E as perguntas que nós utilizamos foram: você já utilizava produto de cuidado com a pele antes da pandemia? E a quantidade de produtos que eu utilizo na minha rotina aumentou durante a pandemia. A nossa hipótese nula foi: não há diferença no uso de produtos antes e durante a pandemia. E a nossa hipótese alternativa foi: há diferença no uso de produtos antes e durante a pandemia. Daqueles que responderam que utilizavam produtos antes da pandemia, 47,41% concorda que houve aumento, 24,44% não concorda nem discorda, e 28,15% discorda que houve aumento. Daqueles que responderam que não utilizavam produtos antes da pandemia, 50,79% respondeu que concorda que houve aumento, 14,29% respondeu que não concorda nem discorda, e 34,92% respondeu que discorda que houve aumento. Aqui é um gráfico que representa visualmente essas respostas, e através do cálculo do valor P, que deu 24,15%, nós encontramos que não há evidências contra a nossa hipótese nula, uma vez que o valor P deu mais do que 5%. O segundo cruzamento que nós fizemos foi o do teste T, que é um cruzamento quali-quant. E as perguntas que nós utilizamos foram:
qual o seu gênero e quantos dias na semana você utiliza produtos de skincare. Por conta de uma baixa quantidade de pessoas que responderam que se identificam como não binário, havendo somente uma resposta, nós tivemos que desconsiderar a resposta da nossa análise, uma vez que ela não era numericamente viável. Dito isso, nossa hipótese nula ficou: homens e mulheres usam skincare na mesma frequência, e nossa hipótese alternativa ficou: homens e mulheres usam skincare em diferentes frequências. Nós fizemos o cálculo do teste T, que deu 32%, e fizemos o cálculo do valor P, que deu 68%. Com esses valores, nós não temos evidência contra a hipótese nula, uma vez que ambos eles deram maior do que 5%. Para finalizar, a gente tem aqui o nosso último cruzamento, que foi o quanti-quanti. E para isso a gente selecionou as seguintes perguntas: fui influenciado pelas mídias sociais a comprar esses produtos? E quantos produtos você utiliza na sua rotina de skincare? Aqui eu acho que é válido eu explicar um pouquinho melhor que fui influenciado pelas mídias sociais a comprar esses produtos. Originalmente é uma qualitativa ordinal, né, que a gente fez em escala Likert. Isso nos deu a possibilidade da gente converter essa variável em uma quantitativa, já que a gente consegue converter o concordo totalmente, concordo parcialmente, enfim, aquela escala Likert em números, então de números de 1 a 5, obviamente relacionado ao nível de concordância. E a gente fez isso para a gente conseguir fazer esse cruzamento quanti-quanti. Bom, aqui também acho que é legal eu comentar que a gente escolheu essa variável, foi influenciado pelas mídias sociais a comprar esses produtos, porque durante um período pandêmico e como consequência do período pandêmico, as mídias sociais elas ganharam muita força em questão de influência mesmo. Isso é muito claro pelo próprio TikTok. Bom, e para a gente ir para nossa hipótese nula, a gente diz que as mídias sociais e a sua influência de compra de produtos não têm relação com a quantidade de produtos que as pessoas utilizam na sua rotina de skincare. E para a gente entender isso um pouquinho melhor, a gente fez um gráfico de dispersão, que é esse que está na tela, e a gente obteve como nosso R quadrado 0,1275 e para nossa correlação a gente teve 0,36, ou seja, é um número que está entre 0 e 0,40, o que significa uma correlação fraca ou inexistente, ou seja, confirma ali a nossa hipótese nula. Conclusão geral, a gente quis primeiramente resgatar a nossa pergunta central, que é, de alguma forma a pandemia impactou nos hábitos de skincare, e antes da nossa análise, a gente acreditava que haveria sim uma mudança de comportamento relacionada aos hábitos de skincare, pré e pós-pandemia. E essa visão foi se mantendo até o momento das nossas tabulações, dos nossos gráficos, isso ainda teoricamente fazia sentido, mas no momento que a gente faz os nossos cruzamentos, a gente foi contra-argumentada pelos dados, nós somos contra-argumentados pelos dados, e então a gente conclui que, na verdade, essa diferença de comportamento de hábitos de skincare pré e pós-pandemia, na verdade, ela não existiu. Positivos, a gente fez bastante pergunta em escala Likert, o que foi bom porque a variável podia ser considerada tanto quantitativa quanto qualitativa, assim sendo mais flexível para os nossos cruzamentos. Sobre os cruzamentos, a gente fez junto e aí a gente conseguiu estudar para nacional e garantir que a resposta estivesse correta, porque elas batiam entre si. A gente também utilizou um Excel compartilhado, o que ajudou muito na hora de fazer a tabulação, os gráficos e o cruzamento. Uma dica, né, um ponto negativo, é que a gente fez um questionário que eliminava a resposta, o que foi muito ruim pra gente, porque a gente teve que alterar várias coisas na planilha e deu muito mais trabalho do que fazer um questionário que não elimine respostas. Sobre perguntas em relação à renda, a gente indica que coloque o valor apenas e não uma faixa, porque aí essa variável vai ser quantitativa e não qualitativa.